Fique em pé no seu lugar em reverência à palavra do nosso Deus e vamos ler o que está no Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós estamos concluindo a nossa série de mensagens sobre as frases poderosas de Jesus acerca de si mesmo. E o Evangelho de João começa assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Por fim, verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Glorifica o nome do Senhor. Pai, obrigado por tua palavra, Pai. Nós queremos produzir, nós queremos alcançar a relevância que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai, dar frutos para a glória do santo nome, alcançar o sucesso nas mais diversas áreas, Pai, mas com o único objetivo: apontar para Jesus, declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Senhor, Tu tens falado conosco, e a nossa oração é que o Senhor nesse instante ministre ao nosso coração a palavra que é Tua, a mensagem que é do Senhor e a pregação que a Ti pertence, Pai. Conto com a Tua maravilhosa graça e misericórdia, a fim de partilhar essa palavra, e com temor e tremor, Senhor, recorro ao Teu poder, ao Teu auxílio e à ação exclusiva do Espírito Santo, a fim de falar com o Teu povo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, que todos digam amém. Sente no seu lugar. Meus queridos, exatamente em João capítulo 15, Jesus estava algumas horas antes da cruz. E Ele aproveitou aquele último instante ali. Você vai perceber que João 15 já faz parte do discurso de despedida de Jesus. As suas últimas horas, a consumação do seu propósito redentivo, que era a cruz, e a coroação da sua vinda ao mundo, do sacrifício na cruz, que foi a sua ressurreição. E ele usa essa metáfora para trazer um grande ensinamento. Eu sou a videira verdadeira. Jesus deixa claro e afirma de forma categórica e convincente: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ao usar a imagem da videira, Jesus está falando de um relacionamento vital, íntimo e constante com Ele, visto que Israel pensava que era a videira. Israel se via, o povo de Deus, se via como o resultado do Senhor. Se viam como um nível de autonomia que pudessem na prática das leis, inicialmente os 10 mandamentos, mas depois nas mais de 300 leis da legislação judaica, ter uma forma de vida que pudesse agradar ao Senhor, que pudesse levá-los a um nível maior de moralidade, quando na verdade nenhum de nós somos capazes, por nossa própria força, de cumprir nenhuma das leis. A mais basilar que há, o resumo de todas as leis: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sozinho a gente não consegue. Nosso temperamento não deixa, nossa personalidade não deixa,
Nosso egoísmo não permite. Mas como podemos obedecer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ligados a Jesus. Só ligados a Jesus que nós conseguimos. E é interessante notarmos que há uma palavra-chave nos 11 versículos que nós lemos, pois ela aparece 10 vezes, a palavra permanecer. E eis aqui a essência deste ensinamento e desta metáfora. E eu quero trazer algumas lições para a igreja. A primeira delas, primeiro ponto, é que Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor sábio. Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor sábio. Por isso Jesus fala no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que Deus está fazendo agora? Você sabe? Trabalhando para nos dar vida. Que pena que aquelas 5 mulheres que estiveram no espaço há alguns dias atrás, entre elas a cantora norte-americana, Katy Perry, ao ver aquela grandeza, naquela cápsula, não glorificou o nome do Senhor. Porque eu não pretendo ir para o espaço, mas se eu fosse, eu iria bradar, quão grande é o meu Deus. Onde Deus está agora trabalhando para dar ordem, trabalhando para sustentar o planeta Terra, trabalhando para nos dar vida, trabalhando para nós e em nós. E o propósito principal de Jesus aqui é mostrar que Deus está trabalhando em nossas vidas como agricultor, mas que também é necessário os discípulos estarem ligados a Jesus, pois só ligados a Jesus que há vida, só ligados a Jesus que existe transformação. Porque em contraste, quem não está ligado a Jesus pode estar vivendo uma fé sem frutos. E não existe fé sem obras. Pode estar vivendo uma vida sem transformação. Que não existe a transformação. O Pai é o agricultor, Deus é aquele que cuida da videira, que observa cada ramo, que trata com paciência e precisão, mas também é verdade que Deus, como agricultor, espera de nós frutos, e logo em seguida, quando Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor, Ele vem com a verdade meio que desconfortável. O verso 2 nos fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Quem corta? O agricultor. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que não está dando fruto, Ele corta, como nós lemos. O que precisa dar mais fruto, Ele poda. Então, gente, todo dia, Deus tem que ajustar alguma coisa em nossa vida. E a minha pergunta para mim e para você, quais ajustes Deus fez hoje em nosso caráter? Quais ajustes Deus fez hoje em nossa personalidade? Porque nós precisamos. Quais ajustes Deus fez hoje em nosso temperamento, em nossa forma de pensar, em nossos ajustes, em nossa forma de viver. Nós necessitamos desses ajustes. Estamos aqui para produzir frutos, para dar resultados para a glória de Deus. Isso é uma vida frutífica, porque frutificar é essencial. O reino de Deus não se trata de títulos, não se trata de tradições, não se trata de aparências, é sobre produzir frutos de fé, de amor e de justiça. Onde estão os nossos frutos? Os nossos frutos sempre falarão mais alto. Sempre falarão mais alto. Por quê? Os nossos frutos, ligados a Jesus, eles revelam que temos sido cuidados pelo agricultor e através de Jesus temos tido uma vida relevante. Então, o verso 2 nos apresenta essa afirmação de que o cristão que não produz fruto não é um cristão verdadeiro, ou seja, sua ligação com Jesus é aparente, é apenas aparente, é uma farsa, porque fruto aqui significa mudança de vida. Fruto aqui significa ser canal de bênção na vida dos outros. Fruto aqui significa ser inspiração. Assim precisamos agir.
Frutos para todo cristão não é questão de opção, mas de autenticação. Cristão precisa dar fruto. E a palavra cortar no grego, airó, também significa levantar do chão. O agricultor, o viticultor, vendo um ramo que caiu na terra, levanta, limpa, amarra e dá uma nova chance. Que maravilhosa imagem de Deus como agricultor, que nos vê caídos, mas nos levanta, que nos vê precisando ser limpos, que nos limpa e nos conduz. Deus vai tirar da nossa vida, meus queridos, tudo aquilo que nos separa de Deus. O pastor Billy Graham diz: o maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. É o maior fracasso. Deus está trabalhando em sua vida e por isso Ele está limpando, e por isso Ele está nos conduzindo, e por isso Ele está fazendo algo para que possamos frutificar. Segunda lição: o segredo da frutificação é permanecer em Cristo. E o verso 4 fala isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aqui está o coração do ensino de Jesus. A vida frutífera, uma vida relevante, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, tem que estar ligada a Jesus. Tem que estar ligada a Jesus. O segredo da vida abundante é permanecer em Cristo. Então, não tire os olhos de Jesus. Jamais sinta-se autossuficiente. Jamais deixe de depender de Jesus. Em tudo, depender em Jesus. E Jesus é claro no verso 6, como nós lemos aqui. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Sem Cristo, nossa vida espiritual murcha, seca e se torna inútil. Mas há um contraponto no verso 7, e nós iremos ler mais uma vez. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Tudo em nossa vida deve ser feito para a glória de Deus. E quem está alinhado com Deus, quem está em intimidade com Deus, quem está ligado a Jesus, só vai pedir aquilo que é para a glória do Senhor. E quando o que nós desejamos é para a glória do Senhor, Deus nos concede. A nossa maior evidência de que pertencemos a Jesus não é o título que carregamos, mas os frutos que nós evidenciamos. São os nossos frutos. Terceira e última lição: permanência em Cristo gera amor, obediência e alegria. Permanecer em Cristo, ligado a Jesus, em meio às tempestades, às lutas, os momentos difíceis, gera em nosso coração amor, nos leva ao caminho da obediência e logo nos concede a alegria. No verso 9, nós iremos ler mais uma vez, quando Jesus diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Há dúvidas em nossas vidas, nem todas as coisas virão com respostas para a gente, mas de uma coisa tenha convicção: Jesus nos ama. Como hoje está banal falarmos isso, mas precisamos resgatar o poder que é falar, ouvir: Jesus te ama. Que bênção que Jesus me ama. Jesus aprofunda ainda mais, não apenas uma ligação funcional, mas uma relação afetiva, relacional e baseada no amor. E ele fala que permanecer em Cristo é permanecer em seu amor, e essa obediência resulta em alegria. Então, queridos, frutificar não é um fardo, mas é o caminho da verdadeira alegria.
Quanto mais obedecemos por amor, mais alegria recebemos da parte de Cristo. Não obedecer a Deus por medo, não. Obedecer ao Senhor por amor, porque essa obediência irá gerar a alegria. Eu concluo dizendo que Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O propósito de Deus é que possamos produzir muitos frutos. E isso não depende de mim e de você, mas é um resultado de estarmos ligados a Jesus. Permanecer é cultivar um relacionamento com Deus, é viver em obediência, é buscar intimidade diária e deixar ser tratado pelo Senhor. Como falei aqui, o podar, o cortar, nada mais é do que levantar. E quando Deus nos trata, quando Deus nos cura, quando Deus nos transforma, Ele está nos levantando. Permaneça em Cristo, confie no cuidado do Pai e frutifique para a glória de Deus. E eu encerro com algumas perguntas para nossa reflexão. Temos permanecido em Cristo? Como anda a nossa permanência com Jesus? Que tipo de frutos nós temos produzido? E será que estamos dispostos a sermos limpos, tratados e cuidados pelo Senhor? Pois Ele faz isso com todo aquele que Ele quer levantar para que dê muitos frutos. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Aplauda o nome do Senhor.